E aí, galera? Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos começar agora o nosso curso de processo administrativo. E para começar, a gente tem que ir para os conceitos. Bora lá? Vamos com os conceitos básicos aí do nosso processo administrativo. O processo administrativo é tipificado pela Lei 9.784 de 99, conhecido como LPA, ou a Lei de Processo Administrativo. E para que existe a Lei de Processo Administrativo? As funções dessa lei são criar uma carta de identidade da administração pública, um núcleo de ordenamento jurídico administrativo ou um estatuto fundamental da cidadania administrativa. Ou seja, é para dar para o administrado e para a administrada, ou seja, para nós, uma noção de como que a administração pública funciona, quais são seus parâmetros, quais são suas limitações. Para isso que serve a Lei de Processo Administrativo. Ou seja, a gente tem, com essa lei, um caminhar, uma noção de como a administração pública deve caminhar e como ela deve tratar a nós e todas as suas ações administrativas. Ou seja, qual a importância dessa Lei de Processo Administrativo? Ela garante o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, o cumprimento dos princípios administrativos e limita a discricionariedade administrativa. Assim, a gente tem a LPA garantindo os nossos direitos fundamentais, dando a certeza do cumprimento desses direitos fundamentais e também impedindo que uma liberdade excessiva da administração pública. Ou seja, tudo está aí dentro daquela noção também dos princípios da administração pública que a gente já viu, que você já viu aí nos nossos cursos aqui do Trilhante. A gente tem que sempre lembrar dos princípios administrativos quando a gente está falando aí de conceitos fundamentais, quando está falando de processo administrativo. Inclusive, a gente chega nessa dúvida clássica entre processo e procedimento. Qual é a diferença? Existe diferença? Olha, sinceramente, não existe uma certeza na classificação de processo e procedimento. Assim que essa não deve ser uma preocupação que vai ficar na sua cabeça. Não é algo que o examinador ou que em algum momento você vai ter que responder com toda a certeza do mundo, diferenciar processo e procedimento. Mas, como isso sempre surge, a gente explica. Também para aliviar um pouco, porque a gente fica com tanta coisa na cabeça que é importante ter certeza de que há incerteza. A gente tem, basicamente, na noção de processo, alguns autores e algumas autoras que defendem como o processo como uma forma de proceder, um caminho, um meio, e o procedimento mais como uma forma, a formalidade. Ou seja, o procedimento é as regras de funcionamento específicas. E o processo é uma noção mais geral, às vezes muito ligado também à questão de de litigantes. Aí, quando a gente chega na dúvida em qual utilizar, olha, sinceramente, pode utilizar processo, que é a terminologia utilizada na lei. Embora alguns autores, como Carlos Ari Sandfeld, critiquem essa utilização, não há problema, pode utilizar aí com tranquilidade. Se isso for colocado como uma diferenciação, vai ser algo mínimo, não se preocupe. Mas para a gente entender, tá aí. Também, em relação ao conceito de processo administrativo, a gente tem duas visões, uma visão mais ampla e uma visão mais restrita. A visão ampla indica que o processo administrativo ele vale para todas as ações realizadas pela administração pública. Sempre vai estar abarcado a noção de processo administrativo, suas regras, seus princípios, suas formalidades. Já a visão restrita diz que apenas nas situações de litígio, ou seja, apenas quando houver algo em disputa entre a administração pública e um administrado, ou entre outras situações, que você vai utilizar a Lei de Processo Administrativo. O caput do artigo 1º da Lei de Processo Administrativo não menciona especificamente os atos, menciona de uma maneira um pouco mais genérica. Porém, a gente tem, por exemplo, na Lei de Processo Administrativo do Estado de São Paulo, claramente a noção de que todos os atos administrativos são abarcados. E essa visão mais ampla é a que prevalece atualmente. Visão restrita, ela é um pouco mais antiga, a gente encontra muito no Eli Lopes Meireles e outros autores um pouquinho mais antigos. A visão mais moderna é essa ampla, de que todos os atos administrativos são abarcados pela noção de processo administrativo.
Aí a gente tem um pouquinho desse artigo primeiro para vocês darem uma lida, verem como está o caput, que justamente coloca aí as normas básicas sobre o processo administrativo na administração pública e destaque para a proteção dos direitos dos administrados, os nossos direitos. Também aí a gente tem alguns preceitos fundamentais. Para entender um pouco aí da aplicação da Lei de Processo Administrativo, a gente tem que entender um pouco, primeiro, de competência da legislação administrativa. Lembrem-se, a União tem competência para legislar em relação à administração pública sua própria, ou seja, da própria União, e dar noções gerais, ou seja, os princípios gerais da administração pública. Assim, por exemplo, os estados, municípios, os outros entes podem estabelecer seus próprios regramentos sobre o processo administrativo, que é o que acontece de modo geral. O estado de São Paulo tem um, o estado de Minas Gerais tem outro, por aí vai. Agora também o Distrito Federal já utiliza a própria Lei de Processo Administrativo. Disse que a Lei de Processo Administrativo se aplica ao Distrito Federal e não fez uma lei própria, o que também está válido. Lembrando que quando há lacuna, quando o ente federado não estabelece seu regramento do processo administrativo, se utiliza a lei geral, a lei da União, a LPA, que a gente está vendo agora. E ela é o fundamento também para todas as demais leis. Assim que, sempre que a gente está falando de direitos, de proteção aos direitos do administrado, a gente tem que buscar o processo administrativo, a lei de processo administrativo para como se dão os atos da administração pública. E, enfim, também temos a administração indireta, que é abarcada pela LPA também, e os demais poderes, legislativo e judiciário. Mas note, quando em função administrativa. Ou seja, não estamos falando que a lei de processo administrativo é utilizada para formulação de leis pelo legislativo, nem para os processos ordinários da justiça, mas sim para as funções administrativas. Ou seja, quando um deputado infringe alguma norma da Casa Legislativa, quando algum juiz ou alguma juíza passa por um processo administrativo interno, aí você tem a função administrativa. Por isso que é importante saber a lei de processo administrativo, entender como funciona. Essa é a nossa primeira aula, espero que vocês tenham compreendido os conceitos básicos dessa lei importantíssima para a administração pública e vamos seguir essa trilha que a gente tem muito ainda para estudar. Até mais!